Olha só, hoje eu vou te falar uma coisa que está impedindo da riqueza chegar na sua mão, está impedindo do dinheiro chegar na tua mão. É uma coisa só, isso afeta 90% da população. Você provavelmente sofre com isso. Eu vou te falar o que que é e como você vai fazer para tirar isso da sua vida e como consequência o dinheiro começar a vir na tua mão. Vamos lá. O que que é isso? Isso se chama timidez, exatamente. O fato de ser tímido está deixando você pobre, está deixando você com cada vez menos dinheiro. E eu estou dizendo isso porque eu passei por isso e consegui de uma certa forma vencer, mas até hoje isso me afeta, tá? Olha só, eu sempre fui tímido, sabe? E quanto mais tímido você é, menos dinheiro chega na tua mão, porque você não se expõe, né? Eu sempre fui tímido, desde criança, sempre muito tímido. Quando minha mãe falava assim, vamos lá na casa da sua avó, eu ia feliz junto com meu irmão, a gente se arrumava, vai na casa da avó, vai na casa da avó. Só que quando chegava na metade do caminho, ela morava a cerca de 1 hora da onde a gente morava, na metade do caminho eu deixava de curtir a paisagem como eu sempre fiz e começava a pensar, meu Deus, estamos indo na casa da minha avó. Chegar lá, minha avó vai querer dar bênção, eu vou ter que pedir bênção para ela, vou ter que abraçar ela, ai meu Deus, que vergonha. Ai, tem meu tio, ai, tem minha tia, ai, que vergonha. Eu já ficava, já ia metade do caminho provado, porque era tanta timidez que isso me atrapalhava. Eu era tímido até com os meus pais dentro de casa, pra você ter ideia. Isso me atrapalhou em bastante coisa na minha vida. Com o passar do tempo, eu fui crescendo e isso foi cada vez mais me atrapalhando. Chegou uma época na minha vida que eu comecei a ter reflexos da timidez em todas as áreas da minha vida, inclusive na área do trabalho, inclusive financeiramente, sabe? Inclusive tem coisas que eu vivo até hoje que se originou de como eu vivia de como a timidez me afetou nesse tempo lá atrás. Bem, aí que acontece? Com o passar do tempo, chegou uma época que eu fiz os meus 12 anos, mais ou menos. De 12 para 14 anos, eu não lembro exatamente, mas eu tinha de 12 para 14 anos. Você descer aqui, que eu estou aqui na moto, de 12 para 14 anos. E quando eu cheguei nessa época, a professora chegou e falou assim: vocês vão apresentar o trabalho de vocês. Eu falei, nossa, eu não gosto de apresentar trabalho. Por quê? O que eu fazia? Eu fazia toda a parte de pesquisa naquela época, eu ia nas bibliotecas, pesquisava, escrevia. Eu era bom, gostava de escrever e gostava de pesquisar. Então eu chegava pro grupo e falava, tá aqui, grupo, minha parte está feita. Eu já escrevi, agora a apresentação é com vocês. Então, às vezes, eles que ficavam com a apresentação, e às vezes eu tinha que ir lá junto, eu não apresentava, mas ficava lá na frente, grudado no quadro. Porque eu tinha muita vergonha. Beleza. Só quando chegou por volta de 12, 14 anos, eu não me lembro exatamente, tinha uma professora de geografia, que eu não recordo o nome dela, mas pensa numa professora top. Pensa numa professora que eu gostava dela, cara. Eu gostava dela pelo jeito que ela ensinava a matéria, uma professora de geografia incrível, lá num colégio chamado Aristóbulo Barbosa Leão, lá em Serra, no Espírito Santo. Eu gostava muito do jeito que ela dava aula, de como ela explicava tal. E eu falei, eu não vou decepcionar essa professora, eu vou, caramba, eu vou me dedicar, eu vou pra cima e tal. E era sobre os tigres asiáticos o meu trabalho. Eu fui lá, pesquisei, comecei pelo mais fácil para mim, por mais que era mais trabalhoso, para mim era o mais fácil. Pesquisei, escrevi, então o trabalho escrito estava pronto, a pesquisa estava pronta, estava tudo ali. Só faltava apresentar. E quando chegou no meu dia, na verdade estava chegando, faltavam uns 3 dias, eu ensaiei na frente do espelho lá em casa, quando meus pais não estavam. Eu ensaiei e eu fui pronto, falando, eu não vou decepcionar essa professora, porque ela é das minhas, ela explica, ela é muito top. E aí eu fui. Quando chegou lá, e eu tinha ensaiado algumas sacadas para poder fazer durante a apresentação. E aí quando chegou a minha vez, eu comecei a apresentação meio tímido ali, retraído, mas eu já mandei uma assim, ó. Meu trabalho é sobre os países que compõem o grupo Tigres Asiáticos,
E aí eu não lembro qual era o país. Falei, esse país aqui, gente, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que ele é menor do que a capital do nosso estado, Vitória, que Vitória é uma ilha e é pequenininha. E um dos países que fazia parte dos tigres asiáticos era menor do que a capital do nosso estado. Ali eu já ganhei a atenção de todo mundo, ganhei a atenção da professora e foi bacana, foi sucesso, tirei 10. Beleza, vida que segue. Só que mais tarde, aí eu fui treinando, me desenvolvendo com isso. Só que mais tarde eu comecei a ir nas entrevistas de emprego, né? E eu sempre reprovava, né? Para os meus 16 anos, que tinha aquela questão é, dos jovens aprendizes lá pelo CA. E eu sempre reprovava, sempre reprovava. E eu ia bem em várias coisas, em várias etapas da entrevista, mas qual era a etapa que eu reprovava? A etapa da apresentação pessoal. Até às vezes na dinâmica de grupo eu raspava um pouco, mas na apresentação pessoal eu era uma negação. Eu sentava no último lugar da classe e eu era o último. Eu era o último a poder apresentar. Né? E isso fazia com que os empregadores e até mesmo ali os observadores do CIE falavam, não, esse cara não tem jeito com ele não. Esse cara tem jeito com ele não. Eu sempre ficava para trás. E eu comecei a perder muitas oportunidades de estagiar, de menor aprendiz, por causa da minha timidez. E ali eu tomei uma decisão. Ali eu tomei decisão. Então, assim, para você que quer vencer a timidez, a primeira coisa que você vai precisar de fazer é decisão. Você vai ter que decidir mudar de vida. Ali eu decidi mudar de vida. Falei, ali eu vou mudar, ali eu vou transformar. Eu decidi largar a timidez. Então, para você que quer vencer a timidez, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma decisão. Eu decido mudar de vida. Porque se você não decidir, não importa se você vai seguir parâmetros, o que você vai fazer na sua vida, mas se você não tomar a decisão, você nunca vai mudar essa vida. Então eu decidi, e eu fui com cara e coragem para a primeira entrevista. A primeira entrevista que eu fui com sangue no olho. Eu cheguei ali e falei, dessa vez eu vou passar, e dessa vez eu vou mandar, e dessa vez eu vou estourar, eu vou arrebentar. E foi dito e feito. Chegou lá, eu sentei na primeira fila na hora da apresentação, sentei na primeira fila. E aí, quando chegou na apresentação, olha, agora é a hora da apresentação, vocês vão levantar, vão ficar de pé, e vocês vão falar quem são vocês, o que vocês pensam da vida, o que vocês pensam em relação à área profissional de vocês. E eu quero ouvir isso aí. Cara, eu fui o primeiro a levantar, só que junto comigo levantou uma moça. E eu, sendo cavaleiro, deixei ela falar primeiro. Na hora que ela mal sentou, já levantei. Eu já levantei e falei, bom dia para a instrutora. Virei para trás para o restante da turma e falei, bom dia para todo mundo. Meu nome é Fernando e tarará, 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 tarará. E aí comecei a falar mais que o homem da cobra. O que era para durar 5 minutos, 2 minutos, durou 5, porque eu falei. Resumindo, fui contratado, quer dizer, fui mandado para a empresa para fazer entrevista. Na empresa também gostaram de mim, me contrataram e eu estou nessa empresa desde os meus 17 anos até hoje. Tem 20 e tantos anos, vai para 23 anos, no momento que eu gravo esse vídeo, vai para 23 anos que eu estou nessa empresa. E tem um detalhe. Fernando, você tem 23 anos se você está nessa empresa, então você ganha bem pra caramba, né? Pior que não. Sabe por quê? Porque quando eu fui ser contratado, eu falei, não, esse salário tá bom. Quando eu fui ser efetivado, tudo bem. Quando eu fui ser transferido de Serra para cá, para São Paulo, eu falei, tá bom. Sabe, eu fui muito tímido, eu poderia muito bem ter falado, eu tenho uma contraproposta, mas não, a minha timidez não deixou fazer. Então tem muita coisa que eu tô vivendo na minha vida hoje que é fruto de como eu fui tímido na minha vida anterior, na minha vida passada, sabe? Então, você precisa vencer a timidez. Eu te contei toda essa história aqui para mostrar para você o seguinte: quando você é muito tímido, você perde oportunidade, você perde dinheiro, você perde uma série de coisas. Aqui, por exemplo, eu tô gravando aqui, ó, tem gente ali, tem gente ali, tem gente aqui. Eu tô morrendo de vergonha, mas tô fazendo assim mesmo. Nós precisamos nos expor, ó. Tem gente ali, ó, tá vendo? Tem gente naquele carro ali, ó. Tem um cara aqui, ó, desenvolvendo um trabalho aqui. Tem uma pessoa ali, entendeu? Então tá cheio de gente ao meu redor e eles ficam olhando. O que esse cara tá filmando ele mesmo e falando? Sabe? Por dentro eu tô morrendo de vergonha. Mas é como diz aquela frase: tá com medo, vai com medo mesmo. Tá tímido, vai tímido mesmo.
sabe? Faz, porque daqui 5 minutos, quando eu sair desse estacionamento aqui, da Havan, aqui é do velho da Havan, quando eu sair daqui, ninguém vai lembrar de mim. Mesmo que eu more ali do lado, ó, ninguém vai lembrar de mim. Quando me ver na rua, ninguém vai lembrar que era eu que estava aqui, assim, ó, com o celular para cima gravando. Sabe? Você precisa se expor. Eu tô falando que isso tem dado certo para mim. Eu tenho feito, deu certo. Estou fazendo, está dando certo. Vou continuar fazendo e vai continuar dando certo. E acredite, o dinheiro começou a chegar um pouco mais na minha vida quando eu decidi ir com a cara e com a coragem, quando eu decidi me expor, quando eu decidi deixar a timidez de lado, cara. Então, se tem uma coisa que está deixando as pessoas para trás, que está fazendo as pessoas perder oportunidade, perder dinheiro, perder a prosperidade, é ser tímido. Larga a timidez. Nem que você faça igual eu, assim, escapando de um lado, escapando do outro. Você viu que eu andei aqui pelo estacionamento, mudei de lado, mudei daqui para lá, para as pessoas não ficarem ouvindo o que eu tô falando, sabe? Então, você acha que é fácil para mim? Não, mas eu faço assim mesmo. Então, se você não. Primeiro, você tem. Se eu puder pontuar, primeiro ponto, tenha a decisão, decida largar a mão da timidez. Decida vencer a timidez, esse é o primeiro ponto. E segundo, se exponha. Decida se expor. Como que eu vou dizer para mim, quais são os pontos que me ajudou? Primeiro ponto, eu decidi vencer a timidez. Segundo ponto, eu participei de grupos sociais, que eu já participava, mas eu não tinha coragem de me expor. Comecei a me expor nos grupos sociais, que é a igreja, trabalho. Terceira coisa que me ajudou muito, meu casamento. A minha esposa, a Fabi, ela é totalmente. Ela não é introvertida, ela é extrovertida. Ela não tem vergonha, ela chega falando, ela chega no lugar, bom dia, muito bom dia, tal. Então, o casamento me ajudou bastante, sabe? E também, né, para quem é cristão aí, pedindo a Deus, oh Deus, me ajuda a vencer essa timidez aí, pelo amor de Deus, né? Se você acredita na Bíblia ou não, mas tem um verso na Bíblia que diz assim que Deus não deu pra gente o espírito de timidez, mas deu o espírito de alegria, de caridade, de bravura, sabe? É isso que Deus deu pra gente. Então, por que Deus deu isso pra gente? Porque Deus sabia que se a gente fosse tímido, a gente não ia conseguir romper nessa vida. Então, Fernando, mas esse canal aqui, você tá falando de dinheiro, dinheiro que começa na mente. O pessoal saiu de lá, eu tô indo pra lá. O dinheiro começa na mente. Pois é, cara, não adianta eu ficar falando aqui com você de juntar dinheiro, de planejamento, isso aqui, se você não trabalhar na sua mente, porque o dinheiro ele começa aqui, ó, o dinheiro nasce aqui. Então decida vencer a timidez. Só o fato de você começar hoje a vencer a timidez, você já vai perceber que a sua vida vai mudar da água para o vinho. Você vai perceber, cara, é nítido, é nítido. Se você é aquela pessoa que fica sempre ali, tudo tá bom, tudo tá certo, tá tudo ótimo, o dia que você resolver se posicionar na sua vida, você vai ver que as pessoas ao seu redor vão olhar assim, opa, caramba, velho, olha esse cara aí, mano. Já vai causar uma diferença. Você acha que as pessoas confiam projetos ou coisas para pessoas que são quietas, tímidas, ou aquelas que chegam lá, não, nós vamos fazer, nós vamos arrebentar, nós vamos mandar para frente, que não tem timidez, certo? Então, abra a mão da timidez, porque a timidez está deixando muita gente pobre, fazendo muita gente perder dinheiro, perder oportunidade e perder projeto. Que esse não seja o seu caso. Eu trouxe aqui, eu contei o caso, fiz a aplicação e determinei isso para minha vida e para sua vida também. Você pode, você consegue. Até o próximo vídeo e aqui no final eu vou deixar um card para você ir direto para o meu curso gratuito colocando ordem no caos financeiro. Não seja tímido, aperta aí e vai para lá. Tchau!